galera do Oi Alto, aqui é a Duda, eu sou aluna do Colégio Embraer do 2º ano do ensino médio e sou da Sala Atena. Hoje irei falar de dois fenômenos que estão por trás do tempo doido que a gente vive reclamando, os fatores climáticos e as ilhas de calor. Antes de tudo, saiba que essa aula terá parte 2 com o professor Gustavo, falando sobre efeito tampão e inversão térmica. Então, pegue sua garrafinha já, vem comigo, sem sufoco. Primeiro tópico, fatores climáticos como os ingredientes do clima. Começaremos pelos fatores climáticos, que é importantíssimo não confundi-lo com elementos climáticos. Isso porque os elementos climáticos é o que é medido, são as variáveis do clima, ou seja, vento, pressão atmosférica, temperatura, umidade, etc. Já os fatores climáticos são as condições naturais que explicam por que os elementos do clima se comportam de certa forma em uma região. Dito isso, pensa no clima como uma receita de bolo. Para cada lugar do mundo, é natural que os ingredientes mudem um pouquinho por conta de fatores culturais. Os fatores climáticos são tipo os temperos dessa receita. A partir disso, entra uma brisa comigo. Mas primeiro vamos relembrar uma coisinha, o conceito de latitude. Para quem não se lembra, é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. A medida vai de 0 da linha do Equador até 90 graus para o norte e 90 graus para o sul. Lembrou? Mas como a latitude influencia o clima? Ela influencia diretamente na temperatura da Terra. As áreas próximas do Equador recebem muita luz solar, muita radiação solar. Então, quanto mais perto da linha do Equador, mais quente tende a ficar o clima. Assim, vai funcionar desse jeito. Em baixas latitudes, ou seja, mais perto da linha do Equador, as temperaturas serão muito mais altas. E em altas latitudes, ou seja, mais distante da linha do Equador, serão muito mais baixas as temperaturas. Você pegou? Inclusive, o Brasil é um ótimo exemplo de país de baixa latitude, marcado com climas quentes quase o ano todo. Além disso, a latitude interfere nas classificações térmicas da Terra. Certamente, você já viu essa foto aqui da Terra dividida em zonas climáticas, tendo as zonas tropicais ou intertropicais, que é entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, que é marcada por altas temperaturas e pouca variação climática. Também tendo as zonas temperadas, que são situadas entre os trópicos e os círculos polares, que apresentam as temperaturas médias e variações mais acentuadas entre as estações do ano. A incidência solar é mais inclinada, resultando em menos calor. E tem as zonas polares, que são localizadas ao norte do Círculo Polar Ártico e ao sul do Círculo Polar Antártico, caracterizando-se pelas temperaturas muito baixas e longos invernos. A incidência solar é muito inclinada e com baixa intensidade, resultando em menor calor. Mas será que é diferente em algum lugar? Tem algum lugar do mundo que fuja dessa regra da latitude, professora? Bom, esse conceito de menores latitudes para maiores temperaturas só será válido se a altitude não existir. Mas, então, como assim? Isso porque, sendo na zona polar ou na região do Equador, se a altitude existe, ou seja, quando o terreno é muito elevado, as temperaturas elas vão cair obrigatoriamente. Isso porque a altitude interfere diretamente na pressão atmosférica. Nas áreas altas, a pressão atmosférica é baixa, as moléculas do ar estão bem separadas e o calor não se propaga. Então, você pode estar na linha do Equador, onde teoricamente é o lugar mais quente do mundo, mas se você estiver no topo da montanha, provavelmente vai estar frio lá. Então, em altitudes elevadas, sempre será baixas temperaturas. O terceiro fator é a maritimidade e a continentalidade. Essas palavras elas serão usadas em contextos em que se estabelece uma relação entre uma região próxima do mar ou distante do mar, respectivamente. Um exemplo é Brasília, é uma região de continentalidade, é longe do oceano, não tem grandes rios passando por ali. Já a cidade do Rio de Janeiro é uma região de maritimidade, ou seja, é uma região banhada pelo oceano. Mas quais são as influências desses dois fatores para o clima? É basicamente pela questão da umidade do ar. Regiões que são mais próximas dessas porções de água, ou seja, regiões de maritimidade, têm muita maior umidade no ar. Já as regiões de continentalidade, ou seja, que são mais distantes dessas porções de água, em geral elas são regiões muito mais secas, com menor umidade. E isso acaba afetando a variação de temperatura, a tão chamada amplitude térmica. Então vamos lá. Onde há mais umidade, vai ter menos amplitude térmica. Onde a umidade é escassa, a amplitude térmica ela vai prevalecer. Vamos a um exemplo. Imagine um deserto quente. Você imaginou o deserto Saara, né? Bom, o deserto Saara é um deserto extremamente quente. Durante o dia, as temperaturas são altíssimas. Em alguns lugares, ela bate até 50 graus. É muito calor. Mas à noite, essas temperaturas caem drasticamente. Muitos lugares atingem 5, 10 graus Celsius. Mas por que essa mudança tão abrupta? É justamente pela falta de umidade.
A umidade ela proporciona um equilíbrio para a região. Quarto fator, são as massas de ar. As massas de ar, por resumo, são grandes porções de atmosfera terrestre que se deslocam próximo à superfície. E por onde ela anda, ela vai deixando suas características. Pensa assim, é igual a gente cheirosa. Por onde passa, o cheiro impregna. Elas representam a movimentação do ar, dos ventos. Elas podem ser quentes, elas podem ser frias, elas podem ser úmidas ou secas, só depende de onde ela nasce. Se ela nasce no Oceano Atlântico, por exemplo, ela será uma massa úmida. Se ela nasce no meio do continente, provavelmente ela vai ser seca. E elas influenciam muito nos tipos climáticos, porque elas têm essa propriedade quase que imediata de mudar as condições de um determinado lugar. Você já deve ter visto na previsão do tempo quando se anuncia a chegada de uma frente fria ou de uma massa polar, por exemplo, que ocasiona essa queda de temperatura de forma brusca. As massas de ar são como visitas. Umas trazem frio, outras trazem calor, algumas chegam com chuva e outras secam tudo. Assim como as massas, o quinto fator, sendo as correntes marítimas, fazem o mesmo papel, só que no mar, variando as temperaturas. Mas isso influencia como? A evaporação. Águas mais quentes evaporam mais e geram mais chuva. Águas mais frias evaporam menos e não geram chuva. Quinto fator é o relevo. Veja bem, relevo é diferente de altitude. Nesse caso, são estruturas de relevo mesmo, como nessa imagem. Estruturas de relevo que podem facilitar ou dificultar a passagem de massas de ar, como realmente uma barreira. E por último, e não menos importante, a vegetação. A vegetação ela pode influenciar o clima de diversas maneiras. A mais relevante é a evapotranspiração, que aumenta a umidade através das áreas verdes, que interfere o padrão das chuvas e a retenção de calor no solo, que modifica os tipos climáticos onde ela existe. As ilhas de calor. Sabe aquele dia que você pisa no asfalto às 2 horas da tarde e quase derrete igual picolé no deserto? Isso é a ilha de calor. As ilhas de calor são um fenômeno climático urbano, que ocorre nas cidades, que se caracteriza nas elevações das temperaturas nas áreas centrais das grandes cidades. Isso acontece por conta de alguns elementos. O primeiro, e o mais importante, é a grande concentração de materiais que mais absorvem calor do que refletem. Por exemplo, o cimento, o asfalto. O segundo é a concentração de edifícios, que dificulta a circulação do ar quente próximo à superfície. O terceiro é a grande concentração de poluição. É aquele negócio lá de grandes cidades e grandes indústrias, que normalmente lançam grandes quantidades de poluentes para o meio ambiente também. E mesmo aquelas cidades que não há um parque industrial muito grande, a grande movimentação de veículos de locomoção também polui muito. E o quarto fator, e não menos importante, é a redução de vegetação, que é quase um sinônimo de grandes cidades desenvolvidas. Porque é lógico que a falta de vegetação faz que exista essa retenção de calor no asfalto, que fica igual uma frigideira. Gente, e por hoje é só. É muito interessante a gente saber sobre essas coisas porque elas afetam diretamente a gente. O clima ele pode parecer invisível, mas ele tá em tudo. Desde o calor da calçada que a gente pisa, do ar que a gente respira, entende? Bom, essa aula tem continuação, mas agora é com o professor Gustavo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido um pouco mais sobre esse assunto. Eu agradeço e tchau!